A Mara vai arrasar aqui hoje, tenho certeza. Ai, Jesus! Mara, querida, qual que é o nome da sua clínica? Já fala onde que é, como que é o nome, divulga aí seu O nome negócio. da clínica é Animale, Uhum. em Brotas, interior de São Paulo. É centro do estado de São Paulo. Uhum. Show de bola. Já vi muitos tutores elogiando a Mara aí no Instagram dela, ela é muito querida aí na região e competente, né? Com certeza. Mara, vamos falar do caso do seu cãozinho, Arrow. Como que foi a jornada aí, se tu quiser compartilhar com o pessoal, o que que aconteceu com ele? Tem uma história longa, o bichinho, né? É, E o que que tá acontecendo agora? então, é o seguinte, o Thor, ele é um Rottweiler hoje com quase 12 anos, e assim, na jornada de vida dele, sempre foi um cachorro bem atleta, a gente tem a condição aqui de um rio que a gente sempre levou para nadar, sempre muita atividade. E Uhum, como a gente é em beira de rio e tudo mais, ele teve algumas crises diarreicas, umas colites, tudo mais, foram investigados e a gente viu que tinha giardia, em outra situação, coxídia. Foi tratado, tudo ficou bem. Faço essa reavaliação periódica por conta do local onde ele frequenta, né? Porém, o que a gente teve foi que há algum tempo atrás ele começou a ter artrose em cotovelo, é um Rottweiler, né? Tudo bem, artrose em cotovelo, e eu fazendo um conjunto para ele de, inicialmente condroitina glucosamina, depois a gente passou para colágeno C2, uso de AINE quando se fazia necessário, e nas investigações periódicas que eu faço anualmente, pelo menos neles, nos meus cães, eu verifiquei uma anemia normo-normo. E uhum, entendi que essa anemia normo-normo fosse anemia da doença crônica, por conta da artrose intensa que ele tem no cotovelo. Com o curso, eu entendi que a gente ter uma anemia normo-normo não é simplesmente levar para o lado de que ela é da anemia da doença crônica. Então aí sim não, desculpa, eu já tinha até reavaliado, ela era a regenerativa, batia também com a anemia da doença crônica, porém com o curso que eu complementei isso tudo e nós fizemos então a avaliação por que dessa anemia normo-normo a regenerativa. A gente teria também a possibilidade de ser uma anemia ferropriva, dentre outras, né? O que mais acomete seria a anemia ferropriva, a anemia da doença crônica, sendo que a anemia ferropriva, como a prof fala nas aulas, né? Ela não é muito comum, mas eu não sei, de repente é porque a gente diagnostica pouco, talvez, né? Não chegue até o diagnóstico fechado dela. Então, dentro da anemia ferropriva, como que a gente diagnosticou isso? Fazendo, então, a dosagem de ferro total, viu que ele estava baixo, a ferritina se encontrava baixa também, e a transferrina normal, o que leva ao quadro da anemia ferropriva. Quando foi que eu me surpreendi, porque eu sempre levando meu cachorrinho, né, para anemia da doença crônica. Foi uhum. quando, então, vem a investigação, o porquê desse ferro baixo, né? Ele teve, há pouco tempo atrás também uma colite, e ele vem há alguns meses nessa colite de forma cíclica, com perda de sangue, e nas investigações sempre de parasitas, de giardias, de oxídeos, sempre negativo. Eu entendi que ele tivesse processo de intolerância alimentar, alguma coisa que fosse. E como era esporádico, assim eu deixei. Às vezes fazia um corticoide, melhorava, e agora, com o curso, o raciocínio clínico, eu vejo quanto a gente pode investigar, o quanto a gente pode arborizar isso tudo. Então, Uhum. agora, nessa investigação da anemia ferropriva e essa diarreia cíclica que ele acaba apresentando, eu estou nessa investigação dessa colite, né? Dentro dessa investigação,
Eu ontem até teve uma live com o professor Paulo, eu vi que eu me equivoquei um pouco em algumas coisas no caso do TOR. Que eu até, entendendo que era uma colite, mesmo assim eu fiz a dosagem de cobalamina e até perguntei na live ontem, ele falou, cobalamina e folato a gente parte mais quando é intestino delgado, né? Mas enfim, nós fizemos cobalamina. Também eu acabei usando cobalamina porque o TOR, ele tem tido umas alterações neurológicas, na verdade, foi avaliado por um neurologista, e alguma coisa degenerativa que ele tem, e dosar cobalamina também seria interessante nesse momento, né? Mas estava tudo em ordem. Bom, enfim, em relação à diarreia. Depois disso, nessa sequência, eu fiz uma coprocultura, que também, conversando com vocês, vendo nas aulas, a coprocultura, ela pode trazer informações, mas geralmente ela não é muito interessante. Mas, enfim, ela foi feita. Eu acho que nesse caso, Mara, nesse caso em especial, ela vai ter uma utilidade porque um dos diferenciais é a colite histiocítica ulcerativa. Apesar de ele não ser um boxer, pode acontecer em outras raças, e ali na tua citologia retal tem uma prevalência de bacilos, né? Que nem sempre aparece. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. Só que, como você viu na live com o professor Paulo ontem, o diagnóstico definitivo é via biópsia, né? Então, qual seria o passo a passo, né? Só para quem está escutando entender. A gente pode partir para um caminho de diagnóstico terapêutico com dieta, que é o que tu já está fazendo, né? Eu vou iniciar agora. Dieta, antibiótico terapêutico. E o resultado dessa cultura te ajuda a guiar numa decisão de qual protocolo de antibiótico terapia usar, caso você decida por uma abordagem de diagnóstico terapêutico antes de partir para a biópsia. Eu não lembro se aí na tua região tem colonoscopia disponível para fazer a biópsia? Tem sim. Tá. Não, daí fica mais fácil, é um procedimento menos arriscado, né? Porque o que acontece na minha região, por exemplo? O acesso à colonoscopia é mais limitado, tá? Não que não tenha, mas é mais limitado, e eu tenho um público-alvo que nem sempre pode levar, não pode custear esse exame. Então, a decisão daí por fazer uma laparotomia, uma cirurgia invasiva, muitas vezes tem a limitação custo, tem a limitação que o tutor não quer passar por esse risco. Então, aí o diagnóstico terapêutico, ele é tranquilo, né? A gente pode fazer porque a colite, ela, em geral, não causa quadro sistêmico de doença, né? Que é o que tu me relata no Arrow. Ele não tinha, né? Contexto pessoal. É o TOR, prof. É o TOR. TOR? Eu troquei o nome. Ai, meu Deus. Troquei os nomes. É Thor. Arrow é o do Aldo amanhã. É muito cachorro. Tem muito gato. Muito aluno. A pessoa vai ficando meio louca, mas a doença eu não troquei. Então, Mara, esses são só uns pontos que eu queria contribuir, assim. Então, eu acho que não tem utilidade nesse caso. Para diagnóstico, não, mas para conduta tem, né? Você viu, ele deu sensível às fluoroquinolonas, né? Então, isso a gente pode considerar aí na abordagem, tá? E o que me chamou a atenção nesse caso foi justamente que no hemograma, gente, para quem a Mara falou sobre toda a avaliação do hemograma, né? Só vou mostrar ele aqui na tela para quem está no YouTube, Mara. Eu não sei o que deu no meu computador, que ele está passando todos os slides hoje. Hoje a tecnologia está zoando, tá? Outra coisa, a tua imagem começou a ficar bem granulada, meio fosca. Será que fechou a porta do consultório? Às vezes não está vindo o sinal do Wi-Fi? Dá uma olhadinha. Se tu consegue ali abrir, às vezes melhor. João, é o João, né? Tem que ver com o João. Não, mas tá Chama o suporte. Não foi mudado nada aqui. Cadê o suporte? Não? Não. Tá. Não melhorou? Beleza. Deixa eu ver, se eu ficar mais de longe, de repente... Não, mas dá para te escutar. Dá para te escutar. É só porque é a internet mesmo. Tá? Voltou? Não, ela falou que tá meio granulado.
Não, mas dá para escutar, fica tranquilo. Tá. Se o pessoal olhar para o hemograma, tem lá até uma anotação. Posso falar? Pode falar, prof. Então, no hemograma do THOR, agora vamos falar o nome certo, né, do THOR. Vamos lá. Tem uma anotação do laboratório. A anemia normocítica normocrômica normalmente está associada a doença crônica e ou inflamação. E eu queria te perguntar se essa observação pode ter te deixado ainda mais tendenciosa para um dos principais diferenciais nesse caso, que seria a anemia da inflamação. Se tu costuma olhar... Isso aconteceu antes, nos exames anteriores que eu vinha fazendo, antes do raciocínio clínico, vamos dizer assim, né? Depois do raciocínio clínico, essas informações, como também é levado a cabo nas aulas, para que a gente não preste atenção nessas informações. Nós termos a nossa informação sobre isso, né? Então, nesse momento, já não mais. Nesse momento, não mais. Show de bola. E assim, eu não estou criticando o laudo e o laboratório, eles colocam a observação para auxiliar o clínico. E realmente as duas causas que eles colocam ali são as mais comuns, né? Só que se a gente não sabe interpretar de verdade o exame e correlacionar com o caso do paciente, o diagnóstico fica furado, né? E aí, consequentemente, a conduta terapêutica também vai ser inadequada. Então, gente, o que a Mara estava explicando, normo é o normocítica normocrômica, tá? E o que a gente tem que ter em mente? Nem toda anemia ferropriva, ela é hipocrômica. E nem toda anemia hipocrômica é ferropriva, tá? Então, na história do THOR, tinha justamente uma perda de sangue crônica, tá? E se a gente for olhar as principais causas de anemia ferropriva, a perda de sangue crônica é a principal. A gente pode ter anemia ferropriva por ingestão inadequada de ferro, mas isso é extremamente raro na medicina veterinária, é mais comum na humana. Deficiência de fatores que contribuem com a absorção de ferro e perda de sangue crônica, né? Então, no caso do THOR, que a Mara fez brilhantemente o diagnóstico, solicitou ferritina, transferrina, capacidade total de ligação de ferro, foi concluído que justamente ele tem uma anemia por deficiência de ferro e que com a perda de sangue crônica fica totalmente justificável, né, Mara? Isso. Aí, tá me escutando bem? Eu estou te escutando, prof. Tá? Beleza, a gente está te escutando, só não está te vendo direito, mas tá bom de escutar. Vamos ver se melhora aqui, se algum local melhora. Enfim, e aí foi iniciado há 40 dias, há 20 dias aproximadamente, foi iniciado a suplementação de ferro. E eu notei, com 15 dias de suplementação, eu notei uma diferença no comportamento do THOR. Ele sempre veio comendo bem. Nos momentos de crise da colite, que é 1, 2 dias, tudo bem, comia um pouco menos. Melhoras que eu tive depois do início da suplementação de ferro, ele vem melhorando. Eu vou reavaliar agora com 30 dias de suplementação, mas eu já notei uma melhora muito grande. E outra coisa que eu introduzi foi a sulfasalazina, de forma pontual nos momentos também da colite. Eu verifiquei que trouxe uma resposta muito boa também. Tá. E agora ele teve nos últimos dias o sangramento, não? Não teve sangramento nos últimos dias. O que ele teve, sim, foi um dia, foram 2 episódios, com um dia de fezes pastosas, nem voltou? Agora voltou. Tá bom. A imagem continua ruim? Ela tá granulada, mas isso é a internet. Deve ter dado alguma queda na internet aí. Às vezes está chovendo aí? Não tá. Não tá? Mas tudo bem, a gente conseguiu falar, tranquilo. Eu fui tirando algumas dúvidas, alguns comentários, comentando alguns comentários aqui.
Pessoal, o Yuri perguntou em relação à verminose, tu disse que fez os testes antes, né? Até porque ele já tinha tido histórico Sim. de jardim anterior, né? Sim. Beleza. E tu fez Então, algum faço teste com terapêutico frequência. nesse período? Pode falar. Não, não. Tá. Teste de giardia eu faço com frequência por conta do habitat que ele frequenta. Uhum. Teste terapêutico ainda não fiz. Como ele tem, no histórico dele lá já de alguns anos, ele tem uma hipercolesterolemia que se eu sair da ração light, eu entro ou colesterol, ou triglicérides aumenta. Ele vem com ração light sempre. Mas Uhum. agora, com esse quadro, eu vou entrar com a ração terapêutica, com a ração rica em fibra, para Uhum. verificar aí de 4 a 8 semanas como é que se comporta essa colite dele, como é que fica. Uhum. Eu acho que aí, se não responder, Mara, daí tem que partir para biópsia, né? Se for viável aí para ti, porque vai ser importante para abordagem diagnóstica diferencial, né? Outra coisa que acho que poderia fazer um teste terapêutico, como a gente tem o resultado da cultura, é fazer um ciclo com fluoroquinolona, tá? 7 a 10 Tá. dias de endo aí. Eu faria isso até junto agora com a ração, Ah, porque junto. você não é que já está se arrastando mais, né? Já deu anemia, então eu faria. Só que aí tu não sabe o que que vai responder. É o viés de fazer junto, entendeu? Tu não sabe Uhum. quem que resolveu. Mas também depois, como ele tem essa questão, eu tô te falando isso porque como ele tem essa questão do colesterol, eu acho que o mais adequado seria uma dieta natural para ele. Só não sei se é viável na tua realidade. Eu não consigo fazer dieta natural para os meus animais, entendeu? Não consigo nem para mim, às vezes direito, quem dirá. Então, tem isso também, Formular mas eu tenho quem formule, que é só o a gente Aldo, chamar o Aldo, né? né? Agora eu preciso ver a dinâmica de fazer, aí é um pouco mais É, complicado. eu acho que a gente podia dar uma conversadinha com o Aldo depois, porque aí ajustar uma dieta para visando a colite, a alta fibra e também a questão da hipercolesterolemia, né? A Cassiana perguntou se tu investigou causas endócrinas, e eu lembro que você investigou, né, hipotireoidismo, hiperadreno na época, né? Foi Sim, isso? sim, foi. Foi associado Cassiana, a hipercolesterolemia. Nossa, eu tenho dificuldade de falar isso. Hipercolesterolemia primária, né, Mara? Com todos os testes que foram feitos, Isso. tá? Ó, o Tá, Aldo disse que já então, vai te dar de brinde. Show de bola. então ótimo. Então, seria indicação agora. Agora eu já estou com a dieta, eu vou entrar com a dieta com alta fibra, nesse momento, comercial, ou a gente vai fazer, e já entro também com a quinolona, faço enro por 7 dias, e a gente avalia como ele fica nesse período, correto? Isso, Tá exatamente. bom, Uhum. tá. Tá? Só vou voltar um pouquinho na questão da anemia, porque eu coloquei aqui bonitinho nos slides, o pessoal do YouTube está acompanhando ali no slide. Então, gente, quando a Mara detectou a anemia, a dúvida era se era uma anemia da inflamação, da doença crônica, ou se era outra causa. Como ele tinha perda de sangue crônica, ela pensou na anemia ferropriva. E para diferenciar a anemia ferropriva de anemia da doença crônica e anemia inflamatória, a gente precisa mensurar outras coisas além de olhar só para o hemograma. É impossível fechar esse diagnóstico sem ter mais dados sobre ferro sérico, ferritina, etc. Então, ela fez os exames, deu 79, eu acho, de. Mas esse meu slide hoje tá teimoso. 79 de ferro sérico, né, Mara? E transferrina e ferritina baixas. Então, assim, ó, gente, qual que é a lógica disso? Quando o ferro está baixo e os estoques estão baixos também, a gente associa a anemia ferropriva, porque está faltando ferro de verdade. Na anemia da inflamação e na anemia da doença crônica, não falta ferro de verdade, tem ferro, mas o ferro fica retido nos estoques
de ferro, tá? Então, essa é a principal forma de diferenciar, que a Mara já contou para vocês, que ela aplicou tudo que ela aprendeu no curso Descomplicando e no Experts, né, Mara? E conseguiu fechar o Foi. diagnóstico, tratar o animal da melhor maneira. É, Antes de fazer o curso, como que você lidava com os casos de anemia, Mara? Conta aí pro pessoal, como é que era para ti, o que que mudou na tua rotina? Nossa, mudou completamente, porque essa arborização, ela traz a causa. Antes, eu provavelmente não cheguei às causas, quantas hemoparasitoses a gente pensou que estivesse acontecendo, né? Então, Uhum. não tinha essa clareza, não tinha chegar até esse diagnóstico. Por isso que eu falo, por mim, provavelmente, eu devo ter tido outros pacientes com anemia ferropriva, como no caso do Thor, e eu deixei passar como uma anemia da doença crônica, uma anemia da inflamação. E não dei continuidade ao tratamento adequado, né, por conta dessa falta de arborização mesmo. E outro ponto que acontece muito, Mara, é acabar medicando sempre com a mesma coisa. Tipo, tem anemia, suplementa com aqueles suplementos que vem tudo junto, ferro, etc., e que funcionam para muitos casos, só que muitos pacientes acabam recebendo suplementação totalmente desnecessária, né? Sim. E eu fiz isso muitas vezes no começo da minha carreira porque eu não sabia diferenciar, né? E achava que não fazia mal dar ferro para todo mundo, encher de ferro em todo mundo. E a gente sabe que faz mal, né? Isso causa um enferrujamento das células, altera o metabolismo. Então, hoje é muito contraindicado na medicina e na medicina veterinária também. Você deve focar Uhum. o tratamento, né, para a causa, como você está fazendo agora com o Dori e com os outros, teus outros pacientes, né? Isso. Chegou a usar algum probiótico ou não também, nesse Fiz caso? bastante probiótico nele. Nesse momento, não. Mas eu sou adepta à utilização de probiótico e eu preparava probiótico caseiro, na verdade. Fiz por algumas vezes. Agora, também a gente, assistindo às aulas aí que a gente assistiu agora recentemente, sobre a qualidade dos probióticos, né? Onde repovoar tudo isso seria importante. Não, não fiz, prof. Eu acho que valeria muito a pena, né? Eu acho que é importante fazer, né? Antes de partir para a biópsia, né? Pode fazer sim, Sim. tá? É. Só. Então, tudo isso antes da biópsia a gente ainda verifica, porque também na colite, ainda bem que dá tempo de tudo isso, né? Uhum. Dá tempo sim, porque o quadro clínico não é tão severo, né? Não que você não possa partir direto para a biópsia, mas se fosse meu cão, eu seria mais conservadora também. Se a gente vai conseguir contornar com uma dieta, com um ciclo de probiótico, por que que você vai partir direto para uma biópsia, né? Eu Sim. não faria também. Inclusive, a minha cadelinha tá doente essa semana, e quando é da gente, a gente começa a ver que muitas vezes a gente acaba colocando uma pressão no tutor de tomar decisão, e isso tu vai aprendendo ao longo do tempo, né? Também tem É muito a ver com verdade. as questões que o Caleso traz de inteligência emocional. Você que é uma profissional bem experiente já, né, Mara? A gente aprende também quando os nossos cães ficam doentes a se colocar mais no lugar Sim, das pessoas que a exatamente. gente atende, né? Então Exatamente. não são decisões fáceis. Ah, vamos lá, vamos abrir o intestino e tirar um pedaço, né? Por colonoscopia é muito mais seguro, mais tranquilo. Pode ser que feche o diagnóstico, pode ser que não feche, né? Às vezes tem que partir para laparotomia. E a Cassiana, que também é nossa aluna, perguntou aqui que não entendeu, no final das contas, a causa da colite. A gente não tem o diagnóstico da colite ainda, a gente está falando da conduta, Cassiana, como a gente discute contigo em vários casos, baseada no problema, né? Então, em breve vai ter resultado desses testes terapêuticos, a Mara vai decidir se ela vai encaminhar para biópsia ou não, dependendo do resultado, né? Isso. Tá? O Yuri falou que a sulfa também causa indisponibilidade do ácido fólico e também pode levar à anemia. Porque ele já estava com anemia antes de usar sulfasalazina, né, Mara? Sim.
Sim, e a sulfasalazina, ela tem sido usada de forma extremamente pontual. Ela é administrada, assim, um dia a 2 dias no máximo, porque ele já se recupera muito bem. Ele, coincidentemente ou não, com a sulfasalazina, ele não progrediu na gravidade da colite, na gravidade da diarreia. Com uma administração, ele já se recupera muito bem. Show de bola. Então, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Deixa eu agradecer o Yuri pelo comentário, faz todo sentido, tem essa intercorrência, né? Mas o que já tinha anemia antes de usar, né? Então, e tá usando Já. pontualmente, né? Então, isso não fecha muito com o quadro. Não sei o que aconteceu aqui, caiu o Facebook, o YouTube, eu estava falando sozinha com o Facebook, com o YouTube aqui, mas tá tudo bem, no Instagram tá funcionando. Então, gente, no caso, a anemia, né, foi fechada como uma anemia ferropriva, provavelmente secundária à perda de sangue crônica via gastrointestinal. Aí foi feito também ultrassom, que eu não tinha compartilhado com o pessoal, né, Mara? Na verdade, eu fiz o ultrassom, embora seja orientado que nas colites o ultrassom ele não tenha grandes evidências, né? O TOR, nos exames de reavaliação periódica, ele já estava no momento de fazer ultrassom. E eu fiquei com muita vontade de verificar também, né? Então, eu acabei fazendo e a gente verifica que não tem grandes informações, né? Pelo ultrassom. É apenas uma discreto, assim, a mucosa intestinal, a mucosa do cólon, ela no limite máximo dela, lógico, está um pouquinho alterada, mas não é um exagero, na verdade, né? E esse achado é bastante inespecífico, né? Tem muitos cães que não têm espessamento, que não tem doença, né? Que não tem colite e tem espessamento também. Então, provavelmente nesse caso tem a ver com o quadro, tá? Deve ter um fator inflamatório aí junto, mas não fecha o diagnóstico, né? É mais para fazer uma avaliação geral mesmo e principalmente para as diarreias de intestino delgado, é bem mais necessário e importante. Nas diarreias de intestino grosso, nem sempre a gente vai chegar a conclusões, é mais uma questão de excluir outras comorbidades, né? Como já é um cão velhinho, eu entendo que vale a pena fazer, né? Teve alguém que perguntou sobre citologia retal antes, que eu acabei não respondendo, Mara. Foi algo que a gente conversou também, né, durante a conduta do caso, que é um exame que é simples, né? É só pegar um swab e introduzir no reto, raspar bem a mucosa, fazer um esfregaço e mandar para o laboratório, é feito com corante de rotina. Ele pode ajudar em algumas investigações complementares, como colite fúngica, como colite por Clostridium também, conforme a quantidade de esporos que aparece ali na coloração. Então, essa seria a indicação e o exame em si é bem simples. No caso dele, só apareceram muitos bacilos, mas Escherichia coli é normal, né? Então, outros bacilos também são normais, isso não está totalmente patológico, mas como existe a possibilidade de ser colite histiocítica ulcerativa, pode ter essa relação, que foi o que eu te expliquei antes, em relação ao teste da fluoroquinolona, né? Tá bom? Tá. Beleza. Mas, gente, tem mais alguma pergunta aqui que passou batido? A Buda disse que ficou bagunçado porque caiu no YouTube. Pois é, gente, caiu. Mas eu vou respondendo aqui. Falou que pensou que a anemia fosse causada pela inflamação crônica das articulações e o sangramento pelo uso de AINE a longo prazo. Você chegou a pensar nisso, Mara? Que podia ser pelo AINE? Ou não, assim, porque não era gastrointestinal alto? Não, é assim, o AINE era de utilização de forma bem pontual também. Não fiz uso crônico de AINE nesse período. Né? E eu preciso agora, inclusive, fazer toda essa investigação nele, porque por conta dessas artroses em cotovelo, eu necessito fazer o tratamento da dor, que hoje eu faço, mas eu entendo que o AINE ele é importante nesse momento, de forma dosada, de forma
bem conduzida, mas antes de eu ter esse diagnóstico, eu não quero entrar com Lyme, senão eu vou ficar perdida, o que pode estar alterando aí, né? Isso. Eu super concordo. E, assim, tem que pensar, né? Apesar de ter outras metodologias de tratamento de dor crônica, outros fármacos, a dor articular da doença articular degenerativa, ela é inflamatória. Então, é muito difícil de controlar uma dor inflamatória sem usar mecanismos anti-inflamatórios, medicamentosos ou outras técnicas, né? Por exemplo, eu tenho experiência de pacientes encaminhados, né? Eu não faço acupuntura e medicina tradicional chinesa, mas que ficam muito bem com essa abordagem. Então, seria uma opção também se tiver possibilidade aí para ti, para evitar o AINE, né? Nesse período, se ele tiver dor, é uma alternativa, tá? E em relação a, tipo, ter só sinal de hematoquesia por AINE não é uma coisa comum esperada, não é impossível, mas é só para esclarecer que o pessoal ficou muito focado nessa informação que estava lá no caso, né? Mas tem dois pontos, então não é comum por isso, e foi usado muito pouco, pontualmente. Então é menos ainda Pontualmente. provável que isso tenha relação com o quadro, né? Isso. Era Show de usado bola. assim, uma vez por semana, aproximadamente, dose, baixa dose, era pouco mesmo. Show de bola. Então tá certo, Mara. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir compartilhar com seus colegas, né, o caso do Thor e também compartilhar a tua experiência depois de estar passando pelas formações, né, do Descomplicando e do Experts. Então, nossa gratidão enorme aí. Deixo a palavra aberta aí para o que tu quiser colocar para o pessoal. E nós todos te agradecemos por todo o convívio que a gente tem aqui também na mentoria. É muito gostoso, né? A gente acompanhar teus casos, a tua evolução. Então, gratidão, Mara. Amém. Eu também sou muito agradecida e quero dizer uma coisa sobre a utilização de suplementação de ferro. Eu já não vinha fazendo a suplementação de ferro como fiz há muitos anos atrás, mas eu não tinha o entendimento exato. Eu sabia que não era para tudo, não era ele que eu dava ferro, mas eu não tinha o entendimento. Hoje, entender e compreender o porquê não fazer é muito bom. É muito bom. Então, isso tudo está relacionado ao aprendizado com o curso. Não tem outra história para contar. É isso. Legal, Mara, gratidão. Olha só, me ajuda a responder a pergunta eu não sei se é a Buda ou Buda. Buda. A hematoquesia, então, não tem nenhuma relação com a anemia? O que que tu acha, Mara? Como é que você responderia isso para ela? Então, essa é a investigação que a gente está fazendo. Porque, em virtude da anemia ferropriva, como sendo uma das possibilidades de causa de anemia ferropriva, a perda crônica de sangue, principalmente por processos gastrointestinais, essa está sendo a nossa busca. Então, a intenção é entender o porquê ele tem a colite, normalizar a colite e verificar se essa anemia ferropriva, se ela se desinstala, né? Se não desinstalar, aí a gente vai ter que procurar outras causas, outras formas crônicas de perda de sangue, né? Por exame de urina, nunca tive problema com perda crônica de sangue, então eu vejo nessa diarreia, nessa colite com perda de sangue, a causa da nossa anemia ferropriva, sim. Isso mesmo. Ó, o Buda também é aluno da turma 7. Então, Buda, é que o que a Mara acabou de explicar é isso mesmo, só para te fechar a ideia. É que eu falei que o que eu acho que não tem sentido é o sangramento ser causado pelo Lyme. Mas a culpa da anemia é do sangramento, é compatível, entendeu? Quem não é culpado do sangramento é o Lyme. A gente está buscando o culpado do sangramento, né, Mara? Isso. Nada como ter didática, né? Imagina. Show de bola. A Debinha perguntou se o exame de sangue oculto nas fezes ajudaria.
Débora, não ajuda porque nesse caso é evidente, não tá oculto, tá gritando, né, Mara? Saiu sangue mesmo. Então, É, o sangue oculto nas fezes ajuda a dizer se tá saindo sangue quando você não vê sangue, né? Mas se tá saindo sangue visível, não ajudaria nesse sentido, tá? Show? Quer e colocar mais alguma coisa, vendo. Mara? Só assim, quando eu tiver mais informações, a gente coloca também para o pessoal acompanhar junto com a gente, né, prof? Isso. Show de bola, a gente vai contando Show. daí. Vamos ver Obrigada. como é que ele vai responder esses tratamentos. Tomara que ele já melhore e não precise de mais intervenções, né? Tá Tá certo. bom? Então Tá tá bom. certo. Obrigada, Mara. Gratidão por você ter Obrigada. vindo aqui conversar. E o pessoal já elogiou, disse que gostou bastante do caso. Muito bom. E então, gente, só para finalizar, fica aqui comigo, Mara, que você é aluna da Experts também, né? E Tô. sempre está aí falando para o pessoal fazer o curso e a gente quer ajudar o maior número de médicos veterinários possível, né? E a gente preparou esse treinamento com muito estudo, muito carinho, e as inscrições estão abertas, no máximo até amanhã, se não acabarem as vagas hoje, tá? Para a turma 2. A Mara é da turma 7 do Descomplicando e turma 1 da Experts, é isso, Mara? Ou tu 6. entrou na 6 do Descomplicando e 1 da 6. Experts? Show! Aí. Muito bom. As inscrições estão abertas, então, para fazer a matrícula, gente, tem um link lá no nosso canal do Telegram ou aqui no Instagram mesmo, tá bom? Beleza? Obrigada, Mara. Bom dia Obrigada. aí, bons Obrigada. atendimentos. Não sei se tu já almoçou, bom almoço. Tudo de bom aí para você. Deixa um abraço pro João, que nos ajudou aqui, né? João, um abraço para você. Agradecendo. Tá bom, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, a Buda ainda, deixa eu responder a tua pergunta, que a Mara acho que está saindo aqui, mas é muito boa a tua pergunta. Ontem o Paulo comentou que a perda de sangue causa anemia regenerativa. Isso, na anemia regenerativa, quais são as duas principais causas? Hemólise e perda de sangue, tá? Só o que acontece a longo prazo, gente? A anemia ferropriva, ela pode ser regenerativa, semi-regenerativa ou arregenerativa. Por quê? A medula, ela produz hemácias quando tem ferro para produzir. Se não tem matéria-prima, não produz. Não chegou matéria-prima da China no Butantan, não tem vacina. É isso aí, entendeu? Então, quando começa a faltar ferro por muito tempo, a medula, tipo, já que não tem ferro, eu vou fazer outra coisa, eu não vou ficar fazendo hemácia, porque não tem ferro. Então, no começo, a anemia é regenerativa. Mas conforme essa perda de sangue se cronifica, e que no caso do Arrow isso foi e voltou inúmeras vezes, do Thor, foi e voltou inúmeras vezes a perda de sangue, pode evoluir para uma anemia regenerativa, tá? Então, a anemia ferropriva, ela pode ser regenerativa ou arregenerativa. E em relação à perda de sangue, quando ela não é muito crônica, quando ela é mais aguda e mais intensa, ela causa uma anemia regenerativa. Agora, quando cronifica, é arregenerativa o mecanismo. Beleza, Buda? Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigadão, então, gente. Beijo.